Gênesis capítulo de número 37 e versículo de número 5. Glória a Deus. Gênesis 37, 5. A Bíblia diz assim: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pode voltar de novo. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pode assentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, eu estou alegre e feliz com Cristo em poder voltar de novo a essa igreja, essa casa de adoração, e eu quero ser grato a Deus, obrigado, ser grato a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor William, de toda a família, pastora Vilma, né? Pastora Vilma, pastor William, onde eles estiverem, que Deus abençoe eles muito. Pastor Marcelo, está revendo, pastor Marcelo, Deus abençoe muito também a sua vida, sua casa, sua família. Missionária Jaqueline e Josiel, é isso mesmo, né? Deus abençoe vocês muito, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando, alargando as tendas de vocês em tudo na terra, em nome de Jesus. Cantor Leonardo, Deus abençoe em nome de Deus. Deus continue te abençoando também muito. E na pessoa do Leonardo, eu cumprimento todos os amigos, pastores, cantores, líderes, liderados que estão aqui em casa ou pela internet. Que Deus fale ao teu coração nessa noite. Ao Jontão que está aqui, o Maurício, são amigos, são águias, e águias andam com águias. Águias voam com águias. E obrigado por estar juntos. E vamos crescer cada vez mais no reino, em nome de Jesus. O capítulo 37 do livro do Gênesis é uma história que eu acredito que a maioria dos que estão aqui já ouviu, já leu, já assistiu algum filme. Eu estou apenas lembrando você de uma passagem bíblica. A qual de um jovem chamado José. Me perdoa, permita-me mandar um abraço ao presbítero Leonardo, lá de São Francisco. É São Francisco a congregação? Será que é isso mesmo? Tem uma congregação com o nome de São Francisco? Cidade? Uma cidade, né? Ele falou que estaria assistindo da congregação ou da cidade. Deus abençoe ele também onde estiver. Gênesis 37, 5 está falando acerca de um homem, um jovem que sonhou. Mas o capítulo e o versículo que você leu, que nós lemos, uma palavra, ela abre a visão para outra vertente dentro da mesma história de José. Se você reparar na sua Bíblia, o texto vai dizer que e José sonhou um sonho, vírgula, e contou a seus irmãos uma outra situação, e eles o odiaram ainda mais. Repare que o texto não está dizendo que eles começaram a odiar. O texto está dizendo que eles odiaram ainda mais. Quando o texto está nos dizendo, nos informando que eles o odiaram ainda mais, eu entendo que já havia alguma raiz no coração dos irmãos dele contra ele. Eu entendo que já havia talvez até um ódio no coração dos irmãos dele contra ele. Entenda isso, pega isso. É a Bíblia que está dizendo, e eles o odiaram ainda mais. Então já havia um nível, o nível só aumentou. Já havia um nível de discórdia. Quando José falou do sonho, o nível apenas aumentou. Depois disso aqui,
a vida de José vai se tornar uma turbulência. Depois desse sonho, depois que José conta o sonho dele, pensa no deserto literalmente que José vai entrar. Esse deserto nós chamamos de processo. José não foi tirado do sonho ao palácio. José não foi tirado da mesa que ele estava ao palácio. Entre o sonho e o cargo de governador, houve um tempo. Entenda isso. Entre o sonho e o palácio, ou o cargo de governador, não foi no modo online. Houve um tempo. É esse tempo aqui que José vai entrar dentro dele. É esse tempo entre a mesa da casa dele e entre o palácio que José vai ficar no meio. Esse meio aqui nós chamamos de processo. Os processos da vida, todo mundo passa pelos processos da vida. Todo mundo que está aqui já passou por algum processo na vida. A vida por si próprio já é um processo. O processo da vida é dividido em 3 partes: viver, ou nascer, viver e morrer. São 3 processos da vida. Todas as decisões que você vai tomar na sua vida, ela tem que passar por um processo. Até para você chegar aqui, até para você ter vindo para a vigília, foi um processo. Você quer casar, mas tem o processo. Qual é o processo do casamento? Namoro e noivado, processo. A pessoa quer entrar numa faculdade, ela precisa passar por um processo que nós conhecemos como vestibular. É um processo. A pessoa ela quer adquirir a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ela precisa passar pelo processo de aulas teóricas e aulas práticas. Se ela não estiver apta pelos processos, ela nunca vai chegar no resultado ou nos resultados. Na vida, nos filmes, na ficção, tudo é processo. O processo entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Se você vai olhar numa visão de ficção, de desenho animado, você vai ver que vai ter uma luta sempre que envolvendo um processo. Vou te dar um exemplo. Talvez você vai lembrar da sua... Eu vou dar exemplo da minha época. Mas talvez você lembre de Tom e Jerry. Lembra do desenho Tom e Jerry? Havia uma luta, havia um processo entre eles. Era um correndo atrás do outro. Aí você ficou mais adulto, começou a assistir filmes. Aí você lembra do Batman e Robin. Havia um processo entre Batman e Robin, o Coringa. Aí você fala: não, pastor, não gosto de filme. Então vamos para a Bíblia. A vitória de Davi com Golias teve processos. Os processos para Davi chegar em Golias, ele não foi do dia para a noite derrotando Golias. O primeiro processo, ele matou urso, quase ninguém viu. Ele matou leões, quase ninguém viu. Era processo. Quando ele chegou no nível de Golias, o processo, ele já estava capacitado para ele lutar contra Golias, para ele vencer a batalha contra Golias. Entenda uma coisa: os pequenos processos da vida nos capacitam, ou vai capacitar você a viver um nível de excelência para resolver os grandes conflitos da vida. Alguém já está entendendo? Pega isso. Quando você foge dos processos, você está dizendo para você: eu não sou capaz de resolver essa batalha. Quando você foge dos processos, você está dizendo: eu acho que eu não tenho capacidade física, espiritual ou psíquica a fim de resolver um processo. Não adianta você fugir, não adianta você escapulir, porque tudo faz parte do processo. Esses dias eu estava visitando a minha mãe, e a minha mãe falou para mim: meu filho, você pode pagar para mim a
paz universal. Eu nem sabia que minha mãe pagava aquilo. Eu falei: mãe, por que você está pagando esse negócio? Ela falou: eu estou preocupada. Eu falei: mãe, preocupada com o quê? Ela falou: porque ninguém sabe o dia de amanhã. Olha o que ela disse: eu já estou antecipando o processo, para vocês não ter dificuldade comigo. Eu falei: mãe, para com isso. Ela: não, eu preocupo com o amanhã, por isso que eu faço isso hoje. Ela estava dizendo: faz parte do processo da vida enquanto eu tenho vida, porque depois que eu perder a vida, eu não consigo fazer mais nada, porque não tenho mais processo na minha vida. O que José está ensinando para nós é isso. Ele está dizendo: eu vou entrar em um processo, mas eu não sei qual é o resultado deste processo. Isso aqui que vai doer. Eu fiz essa introdução para você entender isso. Uma coisa é você entrar no processo, aí você está dentro do processo, aí você olha para cima e você fala: Deus, o que eu estou fazendo nesse processo? Aí Deus olha para baixo e está dizendo: acalma teu coração, eu estou cuidando de você, eu estou falando contigo, eu estou cuidando. Isso aqui é moleza, escuta, isso aqui é moleza, isso aqui é fácil. Agora quando você entra no processo, que você olha para os céus e fala: Deus, por que a luta? E Deus não responde. Aí pega. Aí quando você está no meio do processo, você quer ouvir a voz de Deus. Aí você fala: eu vou para a vigília Betesda, porque lá Deus vai usar a irmã do manto, o varão de fogo, e vai falar comigo. Aí Deus não fala do jeito que você quer. Processo. Aí você fala: não falou comigo aqui na Betesda? Não, tá bom, amanhã eu vou no culto lá no monte, eu vou subir lá no pico do monte, lá tem um varão que Deus mostra tudo para ele. Aí você vai. Aí quando chega lá, Deus não mostra nada para ele. Você está dizendo: que pecado que eu fiz? O que está acontecendo comigo? Sabe o que é isso? Processo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou pregando uma palavra para pessoas inteligentes, eu sei disso. Eu quero que você tenha esse pensamento comigo. Tenha esse pensamento comigo. Quem era o pai de José? Jacó. Jacó era o pai de José. José está dentro de um processo. Foi para o Egito. A notícia que chegou para Jacó foi essa: olha os irmãos de José: pai, um bicho comeu José, não sobrou nada, eu trouxe apenas a túnica dele, está aqui a túnica dele. Pai, não sobrou nada. O pai de José, Jacó. Deixa eu perguntar, você sabe, Jacó tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Sim. Jacó ouvia Deus? Sim ou não? Sim. Deus falava com Jacó? É claro que falava. Certa vez Jacó viu anjos descendo e anjos subindo. Certa vez Deus falou para Jacó: pega a sua roupa, pega a sua família, pega tudo e vai para Betel. Deus falava com Jacó. Deus tinha intimidade com Jacó, que era o pai de José. Agora a notícia chegou na casa que o filho foi morto. Irmãos, quem aqui tem filho vai entender o que eu estou dizendo. Deus o livre e guarde, seu filho some, e alguém vai falar assim: olha, eu descobri que seu filho está no norte da Irlanda, mas você não tem dinheiro para ir lá buscar ele. O que é que você faz? Dá um jeito, vende carro, pega empréstimo, vai ali, faz alguma coisa, porque pai é pai, mãe é mãe. Pai e mãe, para salvar o filho, para buscar filho, faz de tudo. Entenda isso. Quem é o pai de José? Jacó. José sumiu para o pai, mas ele está dentro de um processo a caminho do Egito. Agora eu imagino Jacó, por vezes eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino dentro do contexto, Jacó ajoelhando à noite para orar e está dizendo: Deus, o que aconteceu com meu filho José? Para onde foi José? Deus, permita eu achar pelo menos os ossos de José, para mim fazer um enterro digno para o meu filho. Deus, permita eu pelo menos saber aonde que está a ossada de José. E Deus falou com Jacó? Não. Deus mandou algum profeta ir na casa de Jacó e falar: ei Jacó, que eu falo contigo, seu filho está no Egito. Deus mandou? Não. Deus usou alguém para falar assim. Deus deu algum sonho para Jacó? Jacó dormiu e sonhou: meu filho está no Egito. Deus deu sonho? Deus não deu. Por que Deus não falou com Jacó enquanto José estava no processo? Porque tem momento, oh glória, alguém vai pegar isso.
Tem momentos na vida do cristão que, se Deus pronunciar durante o processo, você estraga o resultado. Porque se Deus mostra para Jacó, está entendendo? Se Deus mostra para Jacó que José está no Egito, Flávio Joséfo vai dizer que Jacó tinha posses materiais, Jacó tinha posses na terra. Se Deus fala para Jacó, meu irmão, não tem esse. Deus pode usar o profeta e falar: Jacó, fica aqui, não tira os teus pés, teu filho está no Egito, olha, não vai lá, fica aqui. Você acha que ele ia ficar? É claro que não. Ele ia tentar dar um jeitinho, vender o que ele tinha, pegar o dinheiro, ir no Egito, pegar José e trazer para a casa dele. Por que que Deus então não falou com Jacó? Por que que Deus então não usou um profeta, uma profetisa? Por que que Deus não deu um sonho? Oh glória, Deus estava dizendo para alguém está dizendo para alguém nessa noite: algumas coisas na sua vida não foi o diabo, algumas coisas na sua vida não foi o capeta, foi o próprio Deus que permitiu. Só que enquanto o processo não termina, Deus não vai usar o profeta que você quer, Deus não vai usar a profetisa que você quer, Deus não vai usar o cantor que você quer, Deus não vai usar o pregador que você quer, porque você está dentro de um processo. O processo dói, mas ele cura. O processo machuca, mas ele transforma. O processo é dolorido, mas vale a pena. Oh glória! O que Deus estava dizendo para Jacó era: Jacó, fica na tua, Jacó, não me envolve onde eu estou trabalhando, Jacó, não deixa José comigo, Jacó, fica aí. Deus colocou paz no coração de Jacó, Deus deu esquecimento para ele, esquecimento de não ir atrás. Que isso, pastor? Deus está falando para alguém nessa noite, oh glória, e a palavra é essa: continue adorando e continue andando e sendo fiel a Deus, porque a tua fidelidade no meio do processo vai, oh glória. Não, vamos inverter, vamos raciocínio bíblico inteligente. Se Deus fala assim: Jacó, seu filho está no Egito, ele ia atrás. Ou se Deus fala assim, ó, José, Jacó está lá, José está aqui. Ou se Deus fala: José, você teve um sonho? José ia falar: sonhei. José, você quer ser governador do Egito? José ia falar o quê? É claro que eu quero. É uma honra, Deus. Aí se Deus fala assim: José, é o seguinte, os estágios do processo tu vai ser preso, tu vai para uma cadeia, o pau vai quebrar, mas seja fiel. Tu vai para a casa de um homem chamado Potifar, a mulher dele vai tentar dar em cima de você, mas não cai, José. Ah, outra coisa, tu vai ser esquecido na prisão, José. Tu acha que José ia querer? Eu imagino José falando: eu passo a oportunidade para outro, Jesus. Oh, meu Deus, tem que passar por isso tudo mesmo? Tem. Deixa eu na minha vidinha com meu pai Jacó, deixa eu aqui quietinho na minha. Por que Deus não revela o processo para mim e para você, para nós? Porque se Deus usar, e nós somos muito místico positivo, do lado positivo. Por exemplo, nós queremos que Deus use alguém para falar com a gente. Irmão, eu sou do manto igual você, eu gosto, você não tem noção, meu irmão. Mas nós queremos que Deus use as pessoas para falar com nós, com aquilo que é bom. Agora se Deus falar assim, ó, prepara aí, porque daqui 30 dias eu vou te colocar numa UTI, mas você não vai morrer, tu vai passar no vale, tá bom? Aí depois que você passar da UTI, eu vou te dar mais 20 dias de fôlego, mas depois de 40 dias, tu vai ter um acidente de carro, vai capotar, o carro vai capotar. Fica tranquilo, eu vou te livrar no acidente, mas não do acidente. Passou o acidente, eu vou permitir você ser mandado embora do seu trabalho. Tu vai passar se Deus falar isso para nós vamos fazer, a gente fica doido, a gente fica, não, isso não é Deus não, isso é o diabo, Deus está repreendido. A gente vai fazer isso. Às vezes Deus não revela o processo,
porque o processo faz parte daquilo que você não vê hoje, mas lá na frente você vai entender. Aí Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu não me revelei para você no processo, porque no meu processo eu estou te moldando, te trabalhando. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu comigo, diga comigo assim, ó, dói. Diga assim, ó, dói. Irmão, isso aqui é vigília. Diga assim, ó, dói, mas cura. Diga assim, ó, dói, mas transforma. Não toca em ninguém não, mas diga para alguém do seu lado assim, ó, fica tranquilo, Deus está cuidando nos mínimos. Alma do céu. Dói. Por que dói, pastor? Porque o silêncio de Deus dói mais que muitas palavras. Quando Deus cala no silêncio. Eu já fui, irmão, eu vou te falar uma verdade, eu mais a minha esposa, nós vamos completar 20 anos de casados, já temos 15 anos ministrando a palavra do Senhor por toda essa terra. E uma certa feita no início do nosso ministério, ninguém falou da realidade do deserto. Minha esposa gerenciava uma multinacional em Goiânia, eu gerenciava uma empresa, e Deus usando profeta para falar comigo: eu te quero na obra, eu te quero na obra. E eu fugindo, eu falei: nada, rapaz, eu tenho um emprego bom, minha esposa tem um salário bom, que obra o quê? Eu quero ser crente, do membro, quero entregar meu dízimo, minha oferta, acabou o culto, eu vou embora. Esse era o meu pensamento. Eu lembro que um dia eu saí na porta da igreja, tinha um pregador vendendo DVD numa banquinha. Aquele dia eu cacei briga com Deus. Eu acho que foi ali que Deus me pegou, porque eu vi ele vendendo o DVD, e eu falei assim: poxa vida, coitado do cara, eu não passaria uma vida dessa nunca, ficar em porta de igreja vendendo DVD, vendendo CD. 6 meses depois estava eu na porta da igreja com CDzinho. Aí Deus me fez lembrar, eu estava dentro de um processo, e eu lembro, Jaqueline, eu lembro, José, que era uma luta travada ministerialmente, espiritualmente. Aí eu falei: Deus não quer falar comigo? Não, então tá bom, eu vou ajudar ele. Aí eu fui lá em Goiânia, no Monte Mendanha. Lá tinha um culto na sexta-feira, na Tenda dos Milagres, pastor Sirleno. Eu falei: eu vou sentar aí na frente, porque na frente eu fico cara a cara com o profeta. Sentei na frente, camisetinha, todo, cheguei mais cedo e falei: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz, eu preciso ouvir sua voz. Quando o profeta sapateou, que falou: fica de pé que eu falo contigo, eu já levantei. Ele falou: moço, senta, é o rapaz que está atrás de você. Eu falei: Deus, eu estou aqui. Não falou naquele dia. Eu falei: não fala não? Tá bom. Tem uma tarde da bênção em Goiânia, meu irmão, do manto, do mistério, do fogo. Eu falei: eu vou lá. Se eu vou. Quarta-feira, 3 horas da tarde, fui lá naquele setor, de novo sentei na frente. Quando a irmã sapateava, eu já estendia a mão e abaixava a cabeça. Eu falava: é comigo, Jesus. E a irmã passava por mim, voltava, passava. Foram 6 meses, os céus fechados sobre a minha vida. Foram 6 meses que o processo de Deus estava trabalhando na minha vida. Chegou uma hora que eu falei: Deus, se eu não sirvo para mais nada, então me mata e me leva, que eu não sei mais o que eu faço. Naquele dia, Deus falou comigo em um vento que passou por mim ao meio-dia. O vento voltou e o vento passou, e eu ouvi a voz de Deus no vento, como se Deus dissesse para mim ao meu coração: hoje eu estou descendo o decreto para a sua vida. Hoje, olha o que Deus me fez lembrar aqui. Uma história que eu acho que se eu contei, foi 2 ou 3 vezes ao longo de 19 anos. Essa história que eu estou te contando. O que, pastor? Eu lembro que uma certa feita, olha o que é processo. A gente começou a pregar, pediu conta do emprego, saímos do emprego e estávamos pregando pela obra e para a obra. Eu fui pregar numa igreja, eu lembro que o pastor me deu um monte de moeda, R$9, e eu voltei para casa, minha esposa com fome, um domingo à noite. Ela falou: nossa, amor, estou com fome. Eu parei no pit dog, eu lembro disso, meu irmão, aquilo foi um memorial para mim. Eu falei para a mulher: quanto é um x-salada? Ela falou: R$13. Eu peguei um monte de moeda, eu falei: a senhora faz por 9? Ela
falou: faço. Eu falei: mas faz um negócio, divide no meio, é para 2. Ela falou: sério? Eu falei: eu peguei aquele x-salada, meu irmão, dividido no meio, e fui andando para o carro, mas eu estava num processo. Fui andando para o meu carro, e o diabo veio soprando no meu ouvido. O diabo começou a soprar no meu ouvido, foi dizendo: tá vendo? É esse evangelho que você quer para sua família? É esse evangelho que você prega, que não está dando sustância nem para tua esposa? Sua esposa está no carro querendo comida, você não tem dinheiro nem para comprar um x-salada. Eu sentei no banco, calado. De um lado o diabo soprava no meu ouvido: volta amanhã lá na empresa, fala para o seu patrão que você tomou a decisão errada. Volta lá na operadora que a sua esposa gerenciava, na operadora Oi, diga lá para a master dela que ela vai voltar. E isso foi um domingo. Eu falei: amanhã é segunda, amanhã eu vou fazer isso. Quando eu fui dormir, eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu fui dormir, o Espírito Santo veio no meu coração e dizia: fica tranquilo, porque eu estou trabalhando em você. Eu disse para minha esposa: fique em paz, ainda essa semana Deus vai dar um sinal, Deus vai dar uma providência. De um lado uma voz dizia: volta, sai desse negócio de pregar, para com esse negócio de pregar. E do outro lado o Espírito Santo dizia para mim: fica tranquilo, porque sou eu que estou trabalhando em você. Entendia, doía, mas eu não entendia na hora. Mas 6 meses depois, quando eu vi aquele vento passando, o vento voltando, o vento passando, Deus destravou o Brasil, Deus destravou a América, Deus destravou a Europa, Deus destravou tudo. E não foi com conexão de terra, foi através de oração e jejum. Porque quando você ora e jejuma, Deus usa pessoas para te abençoar. Quando você conecta só com pessoas e não ora e não jejuma, os céus travam sobre a tua vida. Eu aprendi naquele dia que tem processos na nossa vida que vale a pena ser fiel. Eu vim dizer para alguém nessa noite que está com a batalha com você mesmo. Espírito Santo está dizendo: ei, continue andando e não para. A crise não te para, a pandemia não te para, os céus não. Meu Deus. Se cala, mas os céus não se fecham. José, Deus falou com ele? Não. Deus falou com Jacó? Não. Agora, o mesmo personagem, a mesma Bíblia vai nos mostrar de um personagem chamado Jó. Jó, quando Deus fala com Jó, ou melhor, quando o diabo vai falar com Jó, vai falar com Deus, o diabo está dizendo: posso tocar em Jó? Deus está dizendo: toca. Deus falou para Jó a luta que ele ia passar? Não. Deus usou um profeta. Senta aí, por favor, e ouve a palavra do Senhor, em nome de Jesus, rapaz. Deus falou com Jó a respeito da prova que ele ia passar? Não. Deus usou profeta para falar com Jó a luta que ele ia enfrentar? Não. Jó está no meio de uma prova, está no meio de uma dificuldade, e Deus está em silêncio. Jó perdeu bois, Deus está em silêncio. Jó perdeu jumentas, Deus está em silêncio. Jó perdeu filhas e Deus está em silêncio. Por quê? Porque fazia parte do processo. Jó estava no processo e Deus estava em silêncio. Agora escuta isso. Capítulo 38 do livro de Jó, a Bíblia vai dizer: e Deus respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Deus não veio do jeito que Jó queria. Deus veio no meio de um vento. Oh glória, vem pensamento aqui. Talvez eu vim pregar para uma pessoa, pega isso.
A palavra oportunidade, ela surgiu no meio de um vento, sabia? Era comum os romanos na época que eles saíam para navegar, eles davam nome a tudo. Os romanos tinham costume de dar nome para tudo. E se você ler a história sobre a palavra oportunidade, olha depois, você vai ver a raiz e o resultado dela. Eles davam nome a tudo, e tinha ventos que sopravam mais forte no mar entre setembro e dezembro, e eles viram aquele vento, os romanos, e deram nome àquele vento de ob portus, ou oportuno e oportunidade, que vem do latim. Oportuno e oportunidade. Que é isso, pastor? Um vento que levou o nome de oportunidades, de oportunidade. Agora Deus vai responder a ele no meio de um vento. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem vento que não é para a morte, tem vento que é para gerar oportunidade na tua vida. Tem vento que não é para desgraça, tem vento que é para honra. Tem luta que não é para você morrer, tem luta que é para Deus te promover. Tem situação que não é para você ficar prostrado, é para você se levantar e começar a guerrear no meio da guerra. Tem situação que não é para você entregar os pontos, é para você levantar como um soldado e dizer: eu estou na batalha ainda, eu estou ferido, mas eu não estou morto, eu estou machucado, mas oh glória. Feche os teus olhos por 30 segundos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença. Eu vim pregar para alguém nessa noite, a palavra é essa: Deus está cuidando de você no processo da sua vida. Vim pregar para alguém nessa noite que entrou aqui dentro, que está nos assistindo, e papai está dizendo: diga que eu estou cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Olha o que Jó vai dizer, olha o que Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Pastor, o que é isso? Tem processo na minha vida e na sua vida que não é para você morrer, é para gerar experiência. Tem processo na tua vida que não é para você se perder, é para gerar um tempo novo na sua vida e você não está vendo. Lembra de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Faraó vai dar uma ordem dentro do Egito, e essa ordem é para matar todas as crianças do sexo masculino. Deus não falou com Joquebede, que era a mãe de Moisés. Joquebede vai dar à luz a uma criança que ela nem sabe o que é, se vai ser mulher ou homem. Ela está vindo apreensiva para o arraial das parteiras. Por que Deus não usou uma profeta para falar para ela: fica em paz, fica tranquila, eu estou cuidando de tudo, vai dar tudo certo? Por que Deus não fez isso? Processo. Por que Deus não falou assim? Nos levantou alguém e disse: ei, acalma teu coração, eu estou cuidando de tudo. Por que Deus não fez isso? Processos. Ela vai dar, olha o revertério de Deus. Ela vai dar à luz a criança. Quando a criança nasce, que tira a criança. Ao invés de Deus usar alguém para falar com a mãe, para dar paz para a mãe, Deus vai usar temor no coração das parteiras para trazer tranquilidade na situação do processo que a mãe estava envolvida. Pastor, não estou entendendo. Tem momento na minha vida e na sua vida que quando você chegar lá achando que vai estar num cenário de guerra, na verdade a batalha já vai estar ganha em nome de Jesus. Vai ter momento que você vai chegar diante de um grande homem, doutor da lei, doutora da lei, alguém da cidade, alguém do país, seja lá quem for. Você vai tremendo com medo e não sei o que agora. Olha o que Deus está falando para alguém nessa noite. Se foi eu que te chamei, fica tranquilo, fica tranquila. Eu
vou falar, olha o que veio, olha o que Deus me colocou deixa eu só alinhar aqui. Nós vivemos uma época, uma geração, desculpe o termo, não aqui, mas de uma forma, senso comum. Nós vivemos uma geração muito mimimi, uma geração que precisa de sinal para tudo. Para Deus abrir a porta, ela quer Deus dá sinais. Mas Deus não fica dando sinais todo dia e toda hora do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Escuta isso, estou na mensagem. Nós vivemos uma geração que fala assim: não, se Deus está comigo, vai ter que passar uma variante vermelha e dar 3 buzinadas para mim. A gente fala: não, se Deus está comigo, alguém vai ter que vir na minha frente, tocar a campainha na minha casa e dizer: ei, Deus é contigo. Escuta uma coisa, José era crente, sim, mas ele estava debaixo de uma palavra. Grave isso, palavra. Jó era crente, sim, está no processo, sim, mas ele está debaixo de uma palavra. Joquebede era crente, sim, estava no processo, sim, mas ela estava debaixo de uma palavra. Pastor, o que é isso? Quem tem a palavra não precisa ficar correndo atrás de sinais. Pastor, que loucura! A nossa geração, eu vou dizer isso, quando a pessoa não tem a palavra, ela parece que foi alimentada com um evangelho fajuto. Um evangelho que, porque quando eu fico pedindo sinais, eu estou dizendo para a palavra: não, eu tenho dúvida, eu quero uma prova, eu tenho dúvida, não, eu tenho dúvida, eu quero uma prova. Qual que é a prova? Eu quero um sinal. Não, mas você já tem a palavra. Não, mas eu tenho dúvida, eu quero um sinal. Quando eu peço muito sinal, eu estou dizendo: eu tenho dúvida da palavra que eu recebi. Quando eu estou pedindo sinais, eu estou dizendo: a palavra está ali, mas eu não, olha, Deus ele é intencional, Deus ele é permissivo, Ele é intencional e Ele é poderoso. Se você está andando na palavra, não precisa ficar pedindo sinal todo dia e toda hora. Sinal todo dia e toda hora é para quem não teve experiência no processo que Deus colocou ele, porque quando nós estamos no processo, nós temos a palavra. Se eu tenho uma palavra, eu não vou ficar titubeando para lá e para cá, não. Se eu tenho a palavra, eu estou dizendo: eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Daqui a pouco Deus me tira. Se eu tenho a palavra, eu estou dizendo: ei, se é do glória. Deus está falando para alguém: se eu tenho uma palavra, eu estou no meio da crise, no meio do processo, mas eu vou dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para me defender. Se eu tenho a palavra como Joquebede tinha, ela não ia fazer um parto às escuras. Eu imagino na outra visão, alguém falando: Joquebede, mas você vai ter que dar a luz. E se nascer um menino, eles vão matar o menino, Joquebede. Vamos fazer um parto, esqueci até o nome agora, aquele parto que a mulher fica deitada na banheira, aquele negócio lá. Esse negócio de mulher, me ajuda, Jesus. Humanizado, parto humanizado. Joquebede podia ter falado: gente, me leva para a beira do rio, eu vou fazer um parto humanizado lá na ponta do rio. Por que ela não foi? Eu imagino, Jontão, Joquebede está dizendo: fica tranquilo, nós vamos lá na tenda. Mas Joquebede, se nascer menino, vai matar. Fica tranquilo, nós estamos debaixo de uma palavra. Joquebede, não vai não, nós estamos debaixo de uma palavra. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele abre, a gente passa. Levanta a sua mão e adore o nome de Jesus. Se você pode, adora por um momento. Se você pode, adora por um momento. Vai. Isso aqui é vigília. Vigília é culto diferente. Vigília não é culto para crente normal. Vigília, não. Papai está falando para você: ei, eu te dei a palavra. É a minha palavra que te sustenta. Calamandia sobiadorga.
Eu sinto Deus nesse altar, eu sinto Deus neste lugar. Eu termino. Deus não pronunciou para José, não. Deus não pronunciou para Jó, não. Deus não pronunciou para Joquebede, não. Vai ter dia que os céus estará fechado. Mas o fato dos céus estar fechado não quer dizer que Deus te abandonou. Vai ter momento que você vai acordar triste, desanimada, angustiado. Pastor, mas eu estou angustiado, eu estou numa depressão. Não confunda tristeza com depressão. Não confunda momentos de dificuldade. Deixa eu alinhar como o papai mandou aqui. Não confunda dor com sofrimento. Dor, você pode estar com uma dor de cabeça. Você toma um remédio e a dor vai embora. Sofrimento não é rápido, sofrimento é mais longo. Dor é passageira, sofrimento é maior. Você quer ver um exemplo? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não tinha uma dor, ela não tinha uma dor de hemorragia. Ela tinha o problema dela era sofrimento há mais de 12 anos. Há uma diferença entre dor e sofrimento. O que Deus está falando para alguém nessa noite é isso. Eu sou o Deus que posso tirar você da dor, mas posso também curar você desse sofrimento. Pastor, mas o processo dói, mas cura. Pastor, o processo está difícil. Eu sei que é difícil. Tem dia que a gente tem que orar, jejuar. Irmão, a gente não ora porque a gente quer, não. A gente ora porque a gente precisa. Se eu perguntar aqui se tem alguém que ora porque gosta, eu duvido. Se você já levanta orando, vai almoçar orando, vai andar na rua orando, oh, que vontade de orar, deixa eu parar aqui, deixa eu orar 2 horas. Não, a gente ora porque a gente precisa. A gente jejua porque a gente precisa. E às vezes Deus permite alguns processos na minha vida e na sua vida. Não é para levantar Deus do trono, mas é para você ver a grandeza de Deus na sua vida. Lembra de Joquebede? Ela estava grávida, ela estava gestante, 9 meses, processo. A criança não nasceu antes do tempo. Tudo que nasce fora do tempo, ele corre o risco de se tornar uma anomalia. É uma disfunção que o corpo pode ter de crescer uma parte maior do que a outra. Se você querer sair do processo antes do tempo, você pode correr o risco de entrar numa anomalia espiritual, numa anomalia familiar. Porque o processo era para um tempo. Você não aguento, caiu fora do processo. Mas está tentando crescer, é impossível. Ela esperou 9 meses. Eu lembro uma certa feita, pastor Marcelo, eu estava pregando uma cidade na Inglaterra, e o irmão falou assim: eu vou passar aí e pegar vocês, vou dar uma carona. A gente ia de trem, mas o trem estava muito cheio, era jogo, tinha um jogo no estádio do Wembley naquele dia, e eu falei: varão, pega nós porque o trem está lotado. Ele falou: fica aí que eu vou pegar. Quando ele chegou para pegar nós, naquela região, ele estava no banco do motorista, tinha um obreiro no banco do passageiro, e a esposa dele estava no banco de trás, no meio. Ela estava gestante, quase nascendo a criança, um barrigão. Eu lembro que eu sou grande, eu tenho 1,93 m, o carro era pequeno. Aí eu sentei atrás do banco do marido dela, que estava dirigindo, e ela com as pernas abertas. Eu falei: irmã, fecha a perna só um pouquinho para me caber aqui. Aí ela: não consigo, eu estou toda inchada. Eu falei: misericórdia, só um pouquinho. Aí ela fechou um pouquinho, eu entrei e fiquei presa, Andriela de lá, eu daqui, ela no meio. Aí eu, no meio do caminho, eu falei: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta.
que a senhora inchou? Aí ela me deu uma aula em menos de 3 minutos. Deus usou ela, sem que ela percebesse. Ela falou: pastor, vocês homens não entendem. Ela falou: mas a mulher, quando está perto de dar à luz, que era o caso dela, ela contando, quando está perto de dar à luz, ela falou: pastor, os pés incham, dá uma dor na coluna, pastor. A gente não aguenta ficar andando, a gente não aguenta ficar, não, a gente quer ficar quieta. Eu olhei para os pés dela todo inchado, eu falei: nossa irmã, sério? Ela falou: a gente incha, dá uma dor. Ela falou: pastor, é um desconforto. Ela falou: mas vale a pena. Quando ela falou vale a pena, o Espírito Santo falou: pega. Eu falei: entendi. Ela falou: entendeu o quê? Eu falei: não, outra coisa. Aí ela: como assim, pastor? Eu falei: não, é outra coisa. É o que eu estou te falando aqui. O Espírito Santo me fez lembrar, através daquela mulher, que toda vez que você está num processo para gerar um milagre, oh glória, que toda vez que você está em um processo para trazer o nascimento a alguma coisa, que toda vez que você está em processo para gerar vida a um outro projeto, vai haver alguns desconfortos no seu processo normal para gerar vida em outra vida. Alguém está entendendo isso? Pastor, está doendo. É sinal que está perto de nascer alguma coisa. Pastor, eu não aguento mais essas calúnias. Fica tranquilo, aguenta o processo. Vai nascer alguma coisa já já. Pastor, está dolorido. Fica tranquilo, tu está no processo. Daqui a pouco nasce. Por quê? Porque gravidez na Bíblia fala de projetos. Gravidez na Bíblia fala de sonhos. Gravidez na Bíblia está falando de coisas novas, de coisas. Pergunta ao gestante, já estou terminando. Pergunta ao gestante, quando vai nascer, se é mulherzinha, o que a mãe faz? Vai no quarto, pinta o quarto de rosa, coloca as coisinhas, bonequinha. Se é homenzinho, pinta o quarto de azul, coloca lá a foto do jogador do Vila Nova para ele ter futuro na vida. Oh glória! Coloca, vai mexendo tudo lá. Por quê, pastor? Porque ele sabe que vai vir algo bom, algo novo. Eu vim profetizar para alguém nessa noite. A palavra é essa. Fica de pé comigo. A palavra é essa para alguém nessa noite. Eu estou trabalhando em você para gerar algo que a terra não gera. E olha, Deus está trabalhando em alguém para gerar algo que a terra não gera. Deus está trabalhando em alguém. Fecha os teus olhos. Talvez eu vim dizer aqui, eu vim falar para um José, ou quem sabe eu vim falar para um Jó, ou quem sabe eu vim falar para uma Joquebede, ou quem sabe eu vim falar para uma Maria, para um João, para alguém. Fecha os teus olhos por um minuto. Fecha os olhos. O Espírito Santo está renovando vidas nessa noite. Deus está falando ao teu coração: continue, José. Não para, Jó. Não recua, Joquebede. Papai está falando: o processo é meu, mas o resultado, meu Deus. Fecha os olhos, fala com Deus por um minuto. Isso. Por um minuto, isso. Eu vim aqui. Fala com Deus por um minuto. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração. A minha palavra está sobre a tua vida. Eu não tenho nada. Essa noite eu profetizo na
Eu profetizo tempo de esperança. Só para lhe dizer que a minha esperança somente teve pessoas que entrou, segura. Pessoas que entrou nessa casa dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus usa profetas, Deus usa profetisas, Deus usa meios, formas e palavra. O Espírito Santo está dizendo ao coração seu, ao teu coração nessa noite: tranquilize a tua alma e acalme o teu coração. Continue andando, vai só andando.